Boa noite, povo de Deus. Que a paz esteja com todos, amém? Amém. Coloque a mão no seu peito. Aliás, se você trouxe a sua Bíblia, coloque ela no peito assim. Isso, feche os teus olhos, por favor. Olha assim comigo, diga assim: poderoso Deus, amigo fiel, de todas as horas, eu vim aqui hoje reconhecer a minha dependência do Senhor, dependência da tua palavra, que me encontrou em um lugar escuro, sombrio, e trouxe luz. Obrigado pelo teu convite, pela tua salvação, pela oportunidade da vida e de vitória. Usa o pregador, ministra sobre a minha mente a palavra que salva, e esclarece por onde eu tenho andado, para que o Senhor se agrade, para que eu tenha uma ótima colheita. Desde já repreendemos Satanás e ligamos ao céu esta oração, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Isaías, capítulo de número 64. Isaías, capítulo 64, verso 4. Isaías capítulo 64, versículo de número 4. Olha só, a minha tradução, ela diz bem assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Para quem que Deus trabalha? Para aquele que nele espera. Assente-se, por favor. Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, Ele vê todas as coisas. Uma vez eu fiz uma pergunta, também uma brincadeira, e eu perguntei isso, todo mundo respondeu sim. Então eu disse: me diga pelo menos uma coisa que Deus nunca viu. Daí todo mundo ficou pensando, e foi brincadeira, e chute daqui, chute de lá nas respostas, até que essa realmente é difícil. E daí eu falei: Deus nunca viu outro Deus além dele. Mas enfim, Deus trabalha para quem mesmo? Como que se espera em Deus? De que forma nós esperamos em Deus? Será que é murmurando? De que forma nós esperamos em Deus? Será que é divertindo com os errados? De que forma nós esperamos em Deus? Em tempos de ansiedade, em tempos online, falar sobre espera é como remédio amargo para uma criança, que ajuda a sarar, mas não é fácil. Não é? É o primeiro ponto que eu quero destacar. Eu acredito que um bom exemplo sobre espera, uma mãe pode nos dar. Alguém que teve um bebê há pouco tempo vai lembrar também recentemente sobre esta palavra tempo. Porque ninguém gosta de esperar. Eu até hoje não vi ninguém chegar para mim e falar: pastor, eu amo esperar. Eu não posso ver uma fila que eu já entro. Eu não posso ver uma senha que eu quero pegar para eu esperar. Até hoje eu não vi alguém que chegue para mim e fale bem assim: pastor, olha, eu fiquei 1 hora esperando ele. E eu amo isso. A não ser ironicamente alguém falando. Aí quando a pessoa chega depois de 1 hora de atraso e você reclama, a pessoa diz assim: ué, você esperou 9 meses para nascer. Mas uma grávida espera 9 meses realmente para a criança nascer, para o bebê nascer. Porque se nascer antes, uma série de complicações podem acontecer. Dependendo do tempo, não sobrevive porque ainda a criança não está formada. Uma criança prematura, isso ela corre alguns riscos de vida. Não tem algumas defesas ainda para enfrentar certas bactérias.
enfim, todo este mundo. Assim são também muitas coisas. Alguém que já comeu alguma fruta verde? Frutas, elas são açucaradas e elas são suculentas. Mas uma fruta verde, ela é, além de amarga, marrenta, visguenta. É por isso que você que começou a namorar há pouco tempo, tem que esperar o relacionamento amadurecer de uma forma saudável, para você poder dar os próximos passos. Porque senão, o relacionamento vai ficar amargo, o relacionamento vai ficar marrento, o relacionamento vai ficar visguento. Porque algumas coisas, elas precisam se encaixar. Projetos, autonegação. Eu nunca vi um casamento desenvolver bem sem a autonegação. O diálogo, os familiares nesse bom convívio e também a fé. É comum observarmos pessoas com uma disposição colossal no namoro, mas depois de casado vira um peso, sem paciência nenhuma. Casou para ter companhia, mas agora, mesmo com o contrato, se sente solitário, isolada. O pastor Jane Camp, no seu livro O Mito da Grama Mais Verde, ele relata pesquisas, estatísticas, ele relata ali experiências de pessoas frustradas, porque achavam que conheciam o seu cônjuge, mas depois de um tempo de frustração, deixaram de ter expectativas e começam a ter expectativas de outro casamento. Perdem a força da resistência, perdem aquela disposição do desafio no casamento. Então começa a olhar e pensar: será que eu seria mais feliz com aquela pessoa? Por que o meu cônjuge não é como aquela pessoa? Começam a cobiçar. Alguns cometem o erro de abandonar, isso é, não amadureceram antes, e agora estão apodrecendo em alguns casos, como fruta mirrada, que não desenvolveu, mas apodrece. Não amadureceu, mas já está no terceiro casamento, quarto casamento, e a culpa é sempre do outro. Segundo ponto que me chama a atenção: o amadurecimento, ele nos traz respeito com aquilo que a gente vai enfrentar. O amadurecimento traz prudência na forma como nós iremos caminhar. O amadurecimento nos traz humildade em cada conquista que nós teremos. A vida espiritual é descrita biblicamente como um novo nascimento também, não é? Assim como uma mãe gera uma criança e no nascimento há dor, também Jesus Cristo sofreu por amor para que pudéssemos ter vida. A nossa vida espiritual, ela tem que ser amadurecida, e para isso ela também tem que ser bem alimentada, ela tem que ser estimulada, ela tem que ser insistida, refrigerada, educada. E o que entendemos como bênção de Deus tem a hora certa para acontecer, porque senão aquilo que é para nos abençoar se torna desperdício ou até maldição na mão de alguém. Como assim, pastor? Uma bênção de Deus pode se tornar maldição na mão de alguém? Pois bem, o casamento é uma bênção, é algo que Deus instituiu antes da queda do homem, mas se não houver amadurecimento, vai se tornar maldição. Tem casal que literalmente se mata, tem casal que literalmente escraviza, arruína, atormenta a vida de outra pessoa, e não se limita a isso, fazem da vida dos filhos verdadeiras vítimas. O que eu quero dizer é que existe um tempo, e Deus deu de presente um tempo para cada um aqui na terra. Hoje nós estamos almoçando com o pastor Jurandir, está com 75 anos de idade. Eu tenho orgulho disso, eu tenho um amigo de 75 anos de idade. Eu não sei se ele vai viver mais 20, mais 30 ou até amanhã, assim como eu também, não sei, mas Deus deu um tempo determinado para mim e para você. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há tempo para tudo debaixo do sol, para tudo. Aí eu pergunto,
no que nós estamos gastando o nosso tempo. Eu temo por uma geração que tem gastado muito tempo na futilidade. Joguinho e celular. Meu Deus do céu. Alguns o dia inteiro, alguns à madrugada. Joguinho no celular. Na futilidade. Literalmente, não se constrói nada, mas literalmente se perde tempo. Alguns gastam horas em pornografia. Outros gastam muito tempo em relacionamento. Outros gastam tempo demais para ganhar dinheiro. E no final da vida, a única coisa que tem é dinheiro. Se torna tão pobre a ponto de só ter dinheiro. Não podemos esquecer que dentro desse tempo, Deus deixa bem claro que existe também o tempo de espera, que não é um desperdício. Ninguém gosta de ficar em uma sala de espera aguardando algo que quer. Terceiro ponto que me chama a atenção. Eu quero te lembrar que Deus trabalha a favor daqueles que esperam em quem? Que esperam nele. Que esperam nele. Uma mulher na Bíblia, olha só, eu não sei quanto tempo você espera, não sei. Mas uma mulher na Bíblia, ela esperou 12 anos para ser curada. Ela estava à beira do caminho. E quando Jesus passa próximo dela, ela não só é curada, como ela também é salva. Mais importante do que a cura é a salvação. Nesse período ela amadureceu. E Deus sabe disso, de alguma forma ela foi salva. A sala de espera, hoje, ela pode significar uma casa de recuperação, uma comunidade terapêutica, onde a pessoa fica ali pelo menos um ano. Porque parece um tempo perdido para quem está ali. Mas a verdade não. Esperando no Senhor uma recuperação. E às vezes algumas pessoas ficam ali 3 meses, 2 meses, e é muito comum você ouvir: eu poderia estar lá fora trabalhando, ajudando o meu pai, ajudando a minha esposa, eu poderia estar ajudando os meus filhos e fazendo tal coisa, mas na verdade eu estava 6 anos na rua, 2 anos na rua, e não pensava nisso. E agora que é um tempo de recuperação, um tempo de espera, começa a querer pensar aquilo que deveria pensar antes. Mas aquele tempo de espera, ele é muito precioso, porque é um período de preparação para os novos desafios. Pode ser que alguém esteja esperando esse tempo na cadeia, alguém aguardando a liberdade depois do arrependimento, ou talvez um trabalhador esperando o seu trabalho ser reconhecido. O Salmo 40, versículo 1 diz assim, o próprio Davi que diz isso: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor. Isso é, no campo bíblico, nós podemos clamar a Deus e ter certeza que Ele nos ouve, que Ele nos atende. Para que Davi escrevesse isso na Bíblia, tivesse essa conclusão, e ele disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele atendeu o meu clamor, é porque ele passou por um processo de amadurecimento que o apacentou até ele ter essa resposta. Meu irmão, eu não sei se vocês gostam de conversar com pessoas de idade, com pai e com mãe, mas você aprende muita coisa ali que o Google não vai ensinar com respostas. Conclusões de vidas maravilhosas que o Google não vai ensinar. Mas não vai. Nós não podemos esquecer que entre o clamor e a resposta, muitas vezes nós não temos a resposta imediata. E uma pessoa que não é madura, ela quer respostas apenas imediatas. Ah, é tão bonito tocar um violão, é tão bonito tocar um teclado, é tão bonito fazer tal coisa, mas você não sabe quanto tempo aquela pessoa sozinha passou madrugadas ali, enfrentando o leão, enfrentando o urso sozinho, se dedicando até ter aquela conclusão. Como é bonito. Ah, o meu avô e minha avó, 67 anos de casado. Quando o meu avô e minha avó, bem de idade, só está minha avó de criação hoje, viva. O meu avô já faleceu com 90 anos. E o meu avô bom de cabeça e ruim do corpo.
E a minha avó, ruim de cabeça e boa de corpo. Aí meu avô, bom de cabeça, olhava para minha avó assim, a avó com Alzheimer. A única coisa que ele se preocupava se ela estava viva ainda, na cama do lado. Ele não falava mais, o avô, ele fazia assim, ó. E a avó estava dormindo assim, encolhidinha, com o cabelo acinzentado. Vô, fica tranquilo, ela está respirando. Ele fazia assim. Olha só. 67 anos de casado. Quando nós começamos a escutar as tias falando, a gente viu o quanto o vô sofreu, o quanto a avó sofreu para manter o casamento, para manter a família. Talvez você está olhando para conclusões de vida, que escolheram pagar o preço de esperar em Deus. A minha avó biológica, ela intercedia constantemente pelo meu avô. A minha avó paterna, constantemente intercedendo por ele. Você sabe com quantos anos o meu avô aceitou Jesus e mudou de vida? 74 anos. Até então ele chegava em casa às vezes, pelos relatos que eu ouvi deles, atirando para cima, chutando gato e aprontando muito. Os 10 últimos anos da vida dele, ele foi um homem exemplar. Absurdamente exemplar. E quando eu fui na igreja com a minha avó, ela disse bem assim, ele amava aquele versículo, as coisas velhas já se passaram, em Cristo tudo se fez novo. Era a resposta que ele tinha para todas as pessoas que olhavam para ele e falavam, ô Bento, lá do Siqueira Campos, ô Bento, e aí? E provocavam e falavam alguma coisa. Ele usava esse versículo bíblico, porque o tempo amadureceu ele para coisas maiores. Nós precisamos entender que entre o clamor e a resposta há um tempo de preparo para receber um pedido provado por ele. Porque talvez essa pessoa difícil que está próxima a você, seja no trabalho, seja em qualquer área de relacionamento, é alguém que o Senhor tem te ensinado a ser cristão. Porque Jesus nos ensinou a ser cristão no meio de um deserto. Jesus nos ensinou a ser cristão no meio de uma tempestade, no meio de uma festa de casamento que estava acabando e até em cima de uma cruz, sendo desafiado e ofendido. Ele nos ensinou a viver o cristianismo. Quarto ponto que me chama a atenção. Alguns cometem o equívoco de achar que a espera é falta de fé. Alguns erroneamente acham que a fé é uma espécie de varinha de condão, que se bate no problema e o problema instantaneamente desaparece. Mas a fé, ela não produz apenas resultados imediatos, mas ela produz principalmente resultados a longo prazo. Esperar não é falta de fé. A capacidade de esperar é uma das mais altas linguagens de fé que nós podemos manifestar e declarar. Mesmo com um cenário contrário, é saber que lá no fundo que Deus vai agir para mudar todo aquele quadro. Jó, no auge da sua dor, no momento maior da sua dor, ele declarou a fé que ele tanto esperava, dizendo, eu creio. Ele disse assim, quem me dera fosse me dado algo para registrar, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, e eu verei, não os meus acusadores, mas eu verei. Quinto ponto que me chama a atenção, esperar é o que está associado à fé. Hebreus capítulo 6, verso 12, diz que nós devemos nos tornar imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas de Deus. Você tem algum mentor? Mentores são importantes nas nossas vidas, a ser respeitado. Algumas pessoas nos apacentam apenas de altar, mensagens, referência. Algumas pessoas, a vida de fé, não que seja uma vida fácil, às vezes é uma vida toda retalhada, mas nos inspira a fé, porque continua firme, continua com respostas cristãs, continua longânimo. Algumas traduções, em vez de colocar a palavra paciência, colocaram a palavra longanimidade, que é a capacidade de ter um ânimo longo, de não desanimar. Quantas vezes todos nós nos sentimos oprimidos
pela falta de resultado como a gente queria. Eu também. Mas, mantendo esse ritmo bíblico, a gente não vai caminhar desanimado. Você já viu o pastor Jurandir desanimado? Quem tem intimidade com ele vai perceber, por exemplo, as lutas que ele enfrenta. Ele pode até confessar a aflição dele, mas não desanima. A oração, a palavra, as respostas que a Bíblia deixa carimbado no nosso coração, ela vai trazer retorno no mundo espiritual, mas principalmente não vai deixar as tempestades entrarem dentro deste barco aqui, para nos desesperar. No maior das calamidades, quantas vezes eu disse, nós vamos construir uma catedral para o Senhor, e agora esse mês nós estamos começando. Esse lugar vai se tornar um celeiro de missionários, de ajuda, de líderes, de pastores, porque todo líder ele vai acreditar realmente que ele é significativo para a sua geração, a importância para influenciar esta geração e no que vai deixar. Outra tradução optaram por colocar a palavra perseverança, mas todas elas falam de algo que não tem resultado imediato. A maneira como eu e você recebemos as promessas não é somente crendo, mas crendo e esperando também. Fé e paciência caminham de mãos dadas nesse posicionamento. Uma das referências de amadurecimento de Deus, que Deus deu, aliás, na Bíblia, isso para mim, quando eu li, eu me emocionei, eu chorei, é a vida de José no Egito, onde a Bíblia deixa registrado que ele teve alguns sonhos proféticos sobre o seu futuro, e nesses sonhos ele se sentaria para governar, e os seus familiares ao redor se prostrariam diante dele. Nós não sabemos quantos anos ele tinha quando teve esse sonho. No entanto, a Bíblia diz que ele foi traído e vendido pelos seus irmãos quando ele estava com 17 anos. E a Bíblia também diz que quando cumpriu a palavra de Deus na vida de José, ele estava com 30 anos. Isso é, foram 13 anos de sofrimento, 13 anos esperando, 13 anos de escravidão, 13 anos de traição, 13 anos amadurecendo. Imagine se ele tivesse nesse lugar de poder antes do tempo certo. Provavelmente a história que ouviríamos seria outra. A história de um José que arruinou o propósito de Deus na sua vida em vez da plenitude dele. Gênesis 40 diz que José, depois de atuar como um escravo na casa de Potifar, é mais uma vez traído e vai para a prisão. E quando ele chega na prisão, o relato que nós temos a nível de história é que havia uma conspiração contra o faraó, para matar o faraó. Então, por prevenção, a suspeita sobre os copeiros, aprisionaram 2 copeiros. E esses 2 homens tiveram sonhos muito semelhantes. E Deus usou a José para revelar esses sonhos. Em 3 dias você vai ser restituído ao seu cargo e vai continuar servindo a faraó. Você, em 3 dias, vai ser condenado. Foi flagrado. Se fosse hoje em dia, vai olhar, ele ia olhar para o cara e falar, em 3 dias o negócio vai azedar para você. Não é? Ele foi usado por Deus ali. Mas quando o copeiro está saindo para servir o faraó, ele fala, olha, lembra de mim. Eu fui injustiçado, eu fui colocado aqui de uma forma absurdamente injusta, eu fui traído, caluniado, eu sempre fiz muito certo as coisas, e agora eu estou aqui, isso é muito injusto. Tá bom, eu vou lembrar, muito obrigado, eu vou lembrar. Você acha que isso não era uma coisa significativa? Você acha que esse copeiro não iria lembrar? Por que então José ficou 2 anos naquela cadeia? 2 anos preso, 2 anos que só Deus sabe o que ele passou ali. 2 anos esperando uma porta se abrir. Eu não sei quanto tempo faz que você espera uma porta se abrir. 2 anos. Mas o que eu creio, o que eu acredito, é que o problema daquele copeiro não foi com a sua memória.
Eu acredito que foi Deus que gerenciou tudo aquilo, porque tudo nas nossas vidas está na mão de Deus. Deus pode fazer com que amanhã você descubra uma fortuna que você tem para receber. Um advogado te ligue, alguém diz: olha, tem um dinheiro para você receber aqui, e resolver muita coisa. Como também alguém acha que tem alguma coisa, amanhã mesmo uma resposta: é o seguinte, o resultado do teu exame, tudo está nas mãos de Deus. E nós temos errado demais em nos ancorar em pessoas. Não é que não temos que confiar, mas alguns esperam não no Senhor, mas esperam porque se o pastor cair, cai também. Meu irmão, já parou para pensar se José saísse antes dos 2 anos, por exemplo? Ele não estaria pronto para um lugar de autoridade. A conversa dele em Gênesis 40 revela uma certa mágoa dele com os irmãos pelo que eles fizeram. Agora, você conseguiria imaginar José em um lugar de autoridade, se assentando no trono com mágoa dos seus irmãos? Com certeza traria algum dano a eles. Mas o tempo de espera fez com que a poeira se assentasse no coração de José e fez com que ele entendesse os desígnios de Deus. Foi assim que ele relata quando encontrou-se com seus irmãos e viu eles depois de um teste arrependidos. Ele falou assim: não ligue para isso, foi Deus que permitiu tudo isso para que nós fôssemos preservados. Fez com que ele pudesse agir de uma forma madura e completamente diferente à mágoa. Da mesma forma, eu e você, para vivermos a plenitude daquilo que Deus tem sobre as nossas vidas, precisamos aprender a lidar com o tempo. O capítulo 15 do livro de Lucas fala sobre um jovem que recebe uma herança. Você lembra qual que é a referência desse jovem? Filho, lembra ou não? Eu não consigo ler lá, você está de máscara. Filho pródigo. Ele recebeu uma herança antes do tempo, não é? E o que ele fez com aquela herança? Aquilo foi maldição para ele. Ele recebeu algo antes do tempo, antes de estar maduro, antes do tempo. Foi muito difícil. E ele teve que passar por um processo de humilhação, de sofrimento, para que uma dor maior não viesse depois. Porque a dor é um sinal de desordem, nos relatando que precisa ser consertado algo. Dor não pode ser encarado como um inimigo. Uma dor de cabeça significa que há uma desordem no corpo e nós precisamos descansar. Um ruído no carro é um sinal de que uma manutenção deve ser feita, senão não será um acidente, será uma tragédia. Casa, relacionamento também existem. Ele está tentando uma brecha na minha vida. Então você, por essa leitura, você luta espiritualmente e você vai amadurecendo, descobrindo a forma de avançar e vencer em muitas coisas, não é? Se você não tomar cuidado, quiser receber a herança antes do tempo, isso pode ser um desastre na sua vida. Precisamos estar preparados para receber algo de Deus e não ficarmos ansiosos e tristes porque não recebemos as coisas ainda. Eu lembro quando eu tinha 19 anos e eu era pastor auxiliar e eu estava ajudando a construir uma igreja. E lá pelas tantas, a gente já tinha levantado as paredes do templo e coisa e tal. Eu estava sentado, como diz o gaúcho, olhando para o horizonte, aliás, triste, desperdiçando o horizonte. E lá pelas tantas eu falei para o pastor: poxa pastor, minha vida parece que não vai para frente. Poxa, eu estou pelo INSS aí porque eu fiquei doente, faz 2 meses que eu não recebo, minha mulher não vem para a igreja, a minha vida espiritual ministerial parece que ela não avança. Poxa, eu não tenho casa própria ainda, eu não tenho carro, eu não tenho... Ele olhou para mim e falou: não diga isso! Lá do telhado. O bigode dele chegou a espinhar assim. O bigode cinza chegou, pum. Não diga isso porque você é muito novo ainda.
tem as coisas certas no tempo certo para acontecer. Talvez você está passando por isso. Aqueles que esperam no Senhor, esperam no posicionamento certo. Eu vou continuar com a minha esposa. Eu vou continuar trabalhando, gastando o meu dinheiro com responsabilidade. Eu vou continuar seguindo o ministério, tomando a postura que tem que se tomar. Porque essas respostas virão no tempo certo. Não é verdade? Nós precisamos estar preparados. Olha só, às vezes a gente se ilude lendo a Bíblia e acha que as coisas foi assim, ó, de uma hora para outra. Não é? Davi, ele foi ungido por Samuel para ser rei de Israel. Detalhe, ele era um jovenzinho, ainda um galizezinho, de mais ou menos 16 anos. A Bíblia diz de boa aparência, ruivinho, não estava nem com seus irmãos, estava no campo passando as ovelhas do seu pai. Samuel foi lá com Jessé e ungiu a cabeça de Davi. Depois Davi foi lá, matou o gigante, foi morar na casa de Saul. Meu irmão, foram mais ou menos 15 anos de perseguição do seu sogro contra Davi, querendo matar Davi por várias vezes. Morando na casa do seu sogro, depois fugindo da casa do seu sogro, mais ou menos 15 anos sofrendo perseguição, até assumir o trono. E alguns acham que foi de uma hora para outra. Isaac, você sabe com quanto? Você que quer casar cedo, aí, eu vou falar uma coisa para você. Eu não me arrependo de ter casado com a minha esposa, de forma alguma. Mas eu vou falar uma coisa para você. Se eu pudesse, embora nós namoramos 2 anos, mas se eu pudesse, eu teria trabalhado para ter estrutura, para que pudesse ter dado uma qualidade melhor para ela, para os nossos filhos e tudo mais. Tempo de espera. Você sabe com quantos anos Isaac casou? Se você acha que está muito velho, como aquele jovem que chegou para mim, não foi um só. Daqui faz assim, ó. Como diz o falecido pastor Juvenal. Meu Deus, só que esse sopro é uma legião de demônio. A pessoa chega e fala. Vigia antes de fazer isso. Você sabe com quantos anos Isaac se casou? 40 anos. Você sabe com quantos anos Rebeca teve a sua madre aberta? 20 anos depois. Ele demorou, viu? Viu como é verdade? O nome dele é Isaac. Sorriso. Ele pensou que era ele. Calma, cara, você vai casar mais cedo. Olha só. 60 anos. Porém, veio em dose dupla. Esaú e Jacó. Olha só, vieram 2. Mas demorou 40 anos para casar e depois mais 20 para ter filhos. Paulo estudou, homem aplicado, homem da lei. Um homem criado aos pés de Gamaliel, teólogo. Um homem bíblico, judeu. Achava que estava tudo certo. Numa certa altura da vida, teve um encontro com Deus, ficou cego, e foi quando ele ficou cego que ele passou a enxergar. Foi curado por Deus, mas olha só, ele achava que sabia tudo, mas ele foi discipulado pelo simples Ananias por 3 anos. Para ele fazer a primeira viagem missionária, demorou 15 anos. Mas um homem de profundidade e zelo teológico, um homem entregue para Deus, um homem que mesmo em conflitos internos, buscando a Deus, ele escolheu esperar o tempo de cada coisa. Esperar significa estar na posição, como a minha avó esteve até a conversão do seu marido, como Isaac esteve até a sua mulher engravidar, até o seu pai chegar por ele, como naquela época, e falou: agora chegou a hora de casar. Está entendendo? Eu não sei qual fase você está vivendo,
Não sei qual fase agora, mas se você está aqui, se você está me ouvindo, você está no processo para receber a promessa. Aleluia. Sexto ponto que me chama a atenção. Enquanto eu estava escrevendo essa mensagem e revezando, me veio algo sobre o joio. Sabe a mensagem do trigo e joio que Jesus fala? Eu não sei o que você está fazendo com o teu tempo, mas o joio também tipifica isso. O que você anda semeando? Se você fica naquele joguinho, é uma semente mentirosa, fútil, absurdamente. Eu não estou dizendo que você não possa ter lazer, que eu não posso jogar, não é isso. O que eu estou falando sobre a semeadura da futilidade. O trigo, se você ver um vídeo que tem agora recentemente do trigo, você pega o trigo e o joio, são iguais. Eu não sei diferenciar. Mas quando você pega e esfarela ele na mão, o trigo tem fruto. O trigo, ele tem ali a semente dele. O joio é igualzinho, mas quando você esfarela ele não fica nada. Nada. Isso é, se você está semeando mentira, religiosidade, se você está semeando apenas isso, depois você pode querer questionar: poxa, eu tenho 637 anos de igreja, o que está acontecendo na minha vida? Pois é, você tem 637 anos de igreja, mas está no 12º casamento, já passou para trás em negócio, 236 pessoas, deve na rua de cima, por isso não passa para lá. Na rua de baixo não vai para lá porque se meter em fofoca, tem briga na situação, já mudou de igreja 400 vezes e não para o emprego porque sempre sai vítima de algum lugar e tem... Você está entendendo? Qualquer pastor se torna seu inimigo aos seus olhos. É um fruto mentiroso. Jesus diz sobre essa semente que vai gerar um fruto que vai frustrar. A futilidade, a maneira enganosa de se viver. E sabe o que eu percebo? O risco não só dessa geração, da minha geração também, aliás, todas as gerações. Uma vida em que a pessoa ela precisa se embriagar para poder se alegrar. Depois de um tempo, ela vai perceber o quanto ele é triste e precisa se dopar para ser feliz. Depois de um tempo, essa pessoa, esse homem que fica com muitas mulheres, ele vai perceber que coxa é coxa, mão é mão, e ele vai ver o quanto ele é solitário. Você está entendendo o que eu estou falando? A colheita da mentira, o que não é esperar no Senhor. A futilidade é um desperdício de tempo. Desperdício. E diante disso, eu quero convidá-lo a mudar a sua semente, para que você tenha confiança. Aí você caminha de uma forma longânima. Porque quem sabe o que semeia não tem medo da colheita. Eu vou repetir. Quem sabe o que semeia não tem medo da colheita. Deus é fiel. Aleluia. E você está tendo o tempo de mudar a sua colheita futuramente. Porque aqueles diz que não tem fruto. Aquelas coisinhas não tem fruto. Nós passamos a viver o que vale a pena e permanecer escolhendo Deus. E as respostas que virão na nossa vida serão respostas maravilhosas. Esse tempo atrás eu ouvi uma resposta, logicamente não foi de maldade, mas foi uma resposta enganosa ao coração. Quando uma pessoa diz assim: pastor, você não pode exigir assim tanto, afinal de contas, esse pessoal que está ali não recebe salário. Eu falei: não recebe salário? Você vai ver no final de tudo se não recebe salário. Começando por mim, começando por você. Você vai ver no final de tudo, quando o livro da vida for aberto e o teu nome estiver escrito ali, nunca mais vai ser apagado dali. Meu Deus, que maravilha. Se coloque em pé, porque hoje eu estou te convidando a uma nova semente. A Bíblia diz que aquele que carrega
carrega a sementeira chorando, voltará com júbilo de alegria. Júbilo é alegria com os seus molhos. O Salmo diz isso. A palavra do Senhor também diz, em Isaías 53, que agradou o Senhor moê-lo, isso é Jesus. E ele também se alegrou, porque olhou e viu o fruto do seu trabalho. Ele olhou para o dia de hoje. Ele olhou você salvo, curado, bem, ajudando a levantar outras pessoas. E você vai ver como isso é bom. Uma vida segura em Deus. Uma vida guardada nele. Amém? Amém. Você está esperando em Deus? Amém. Ele trabalha ao seu favor. Amém. Se você espera nele, na promessa dele, posicionado na sua palavra, buscando entender, porque entre a promessa e o cumprimento dela existem desertos na nossa vida. Por isso temos que nos alimentar, por isso temos que semear, porque a promessa revelada é o desejo dele para mim e para você. Um dos piores erros de Israel foi não confiar em Deus como deveria. Por isso, uma geração inteira não entrou na terra prometida. E hoje eu convido você a essa nova colheita. Coloca a mão no seu peito assim, por favor. Eu não sei por onde você andou. Eu não sei o que você passou. Eu não sei o que você tem passado. E durante esta mensagem que eu levei, muitas críticas podem ter passado na sua mente. Mas uma coisa é certa: eu irei colher aquilo que eu semeei. E você também vai colher. E não adianta de nada uma crítica que joga você para baixo. Uma crítica inútil. O que adianta é você olhar com os olhos daquilo que vai te trazer esperança. Neste lugar, nós formamos missionários, discipuladores. Neste lugar, nós estendemos o reino de Deus. Não é um show. Não é um show. Não é uma anestesia. Mas é um ensino, é um estilo de vida que você vai levar para o teu casamento, para a tua vida em geral e para o céu. Porque assim disse Jesus, para fazermos discípulos. Jesus te chama hoje. Ele te chama hoje, porque o machado está posto à raiz, e a árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Ele te ama. Confia nele, porque ele é fiel. Eu vou orar por você, e você vai pedir perdão para Deus por onde andou, por não ter acreditado, por ter andado por lugares que você sabe que o Espírito Santo disse para você: aqui não é o teu lugar. O que você está fazendo aqui? E hoje, um passo pode mudar toda a sua caminhada. Você vai dar um caminho diferente, vai esperar nele. Eu vou orar por você. Meu Deus Todo-Poderoso e Fiel, nós estamos aqui para agradecer a sua paciência. Fala conosco. A sua oportunidade, mais uma vez, de escolhermos o Senhor. E essa escolha ser saudável para mim e para esses meus irmãos. Deus Todo-Poderoso, pedimos a tua graça, pedimos hoje a tua cura de olhos que estavam doentes, de corações que estavam amargos, de pessoas que estavam sem esperança, sem expectativas, confundidas por um relativismo que as escravizou e as deixou numa penumbra de vida. Por isso, ó Deus, vem com a tua luz, porque o Senhor pode trazer respostas irrefutáveis. O Senhor pode se revelar a esta pessoa de uma forma que ela não pode negar aquilo que viu, aquilo que sentiu, aquilo que
capacidade de escolher mais uma vez o Senhor, em vez de escolher o pecado. Selamos esta oração com a iniciativa de uma decisão. Por mais difícil que seja, escolhemos a integridade da tua palavra, escolhemos um passo de fé, escolhemos confiar no Senhor, porque temos a certeza da tua colheita. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Quando você chegar lá no céu, você pergunta para Moisés se valeu a pena ele ter deixado toda aquela riqueza do Egito e ter vivido entre os escravos. Você pergunta para Maria se valeu a pena ela carregar Jesus no seu ventre e ter que fugir para o deserto e sofrer tudo que sofreu. Pergunta para Paulo se valeu a pena ele deixar todo o status dele, cidadão, o romano por título, e ser condenado, abandonado, tudo isso injustamente. Eles irão dizer, Paulo irá confessar como ele deixou registrado em 2 Timóteo 4,6: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé, e a coroa está me reservada, e não somente a mim, mas todos aqueles que esperam a vida do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida. Para casa, povo, estenda a sua mão em direção ao seu lar. Santo Deus poderoso Pai, nós queremos te agradecer pela melhor semana das nossas vidas até então. Pai, temos a certeza em declarar profeticamente uma semana de boas respostas, uma semana, meu Deus, de grandes vitórias, uma semana de harmonia familiar, uma semana de avanços financeiros, uma semana que uma ligação espiritual nos trará novos níveis de louvor. Abençoa, Pai, o regresso ao lar. Oh, meu Deus, nos privando de todo acidente ou gente mal intencionada. Nós te entregamos este culto de ação de graças. Muito obrigado, Senhor, por toda a tua companhia contínua. É a nossa oração em nome de Jesus. Estenda a sua mão para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador e a mais doce comunhão com o Espírito Santo esteja sobre toda a igreja e todos digam amém. A paz, que Deus te abençoe, porque se Deus é por nós, quem será